Olá, meu amigo, minha amiga, você meu irmão, minha irmã. Boa nova em nossa vida. Boa nova em nossa vida para o 18º domingo do tempo comum do ano A. Estamos no primeiro domingo do mês de agosto. E neste primeiro domingo, 6 de agosto, a igreja celebra a transfiguração do Senhor, a transfiguração de Jesus. Portanto, a meditação de hoje trata-se deste texto, do texto em que indica aquela passagem onde Jesus foi transfigurado diante daqueles discípulos que ele os convidou para subir ao Monte Tabor. Vamos ouvir com bastante atenção esse texto que é riquíssimo para fazermos uma experiência mística da vida de Jesus com os seus discípulos na montanha. Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra, ele disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, nele está meu pleno agrado, escutai-o. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Este texto da transfiguração de Jesus, nós poderemos encontrá-lo nos evangelhos sinóticos, ou seja, este texto é narrado pelo Evangelho de Mateus, este texto que acabamos de ouvir pelo Evangelho de Marcos e de Lucas. Portanto, é algo muito importante para a nossa vida de seguidores de Jesus Cristo. E Mateus apresenta uma característica específica. Ele inicia o texto lembrando 6 dias depois. Estes 6 dias depois que Jesus levou consigo aqueles discípulos escolhidos, que trata-se de Pedro, Tiago e João, se refere o ato da criação. 6 dias depois, Deus criou o mundo e nestes 6 dias descansou. E aqui Mateus inicia 6 dias depois. O texto afirma que no 6º dia Deus descansou, isto no ato da criação. E o texto de Mateus, este que estamos refletindo hoje, diz que 6 dias depois Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João.
importante nós percebermos o ato da criação e a continuidade que nos leva a refletir o ato da salvação, o ato da ressurreição em nossas vidas. Então Jesus mostra que diante da transfiguração, na presença dos discípulos, acontece a plena realização daquilo que Deus planejou para a humanidade. A vivência plena com o divino. Jesus transfigura, muda sua aparência, suas vestes ficam branca como nunca. E essa mudança de visual revela a mudança ou a mística em que estavam vivenciando esses discípulos diante de Jesus. Já para o povo da Bíblia, subir a montanha ou estar na montanha já significa um lugar onde é mais favorável a presença de Deus. A montanha é o lugar onde Deus se dá a conhecer. É preciso que subamos a montanha para conhecer Deus. Nós deparamos diante de várias montanhas no nosso dia a dia. Assim como na Bíblia, encontramos também no próprio livro de Mateus, no próprio Evangelho de Mateus, a montanha onde Jesus foi tentado por 3 vezes, onde ali se deu a revelação da idolatria, mas Jesus superou todas as tentações naquela montanha. E já no capítulo 17, esse que estamos refletindo hoje, Jesus não vai só, convida seus discípulos para que esses 3 discípulos façam a experiência da plena revelação, onde Deus se dá a conhecer e onde acontece o encontro, essa revelação plena. Aparece Moisés, ele que significa, que representa a lei. Aparece Elias, ele que significa, que representa a profecia. E ali o centro é Jesus. Jesus que é o cumprimento da lei, Jesus que cumpre as profecias. Portanto, assim, fica esta mensagem, esta boa nova. Jesus, o Deus que se dá a conhecer no monte, ele que cumpre a lei, ele que cumpre as profecias. Portanto, a transfiguração de Jesus é sinal da sua ressurreição. Ele que vence a morte e a sociedade violenta que até o matou. Ela se torna, assim, o anúncio da vitória da justiça sobre a injustiça. É preciso que abramos os olhos da fé para ver como os discípulos vê Jesus. Os discípulos não viram mais ninguém a não ser Jesus. Jesus que comunica o Pai. Jesus que dá pleno conhecimento e revelação de Deus Pai Criador.